estamos gravando. E por que que eu gravo? Porque assim eu consigo deixar no canal do YouTube e vocês podem acessar alguma dúvida que ficou, não consegui anotar, o que foi que ela colocou no slide, como é que ela fez essa passagem, ela soltou uma coisa lá na hora que eu não consegui. Então, fica lá no YouTube para futuras consultas e também se alguém, né, que não conseguiu vir, se atrasou, sabe, da cozinha para o quarto, e aí não conseguiu vir na live. Então é isso, acho que de recados iniciais. E hoje, a semana passada eu fiz uma de 2 horas, hoje eu vou tentar fazer no máximo 1 hora, mais do que uma fica bem cansativo, é puxado, assim, ainda que a aula de... Vamos começar a conversar. Tem uma coisa, algo que aprendemos a vida toda, que apresentar o tema na introdução. Essa apresentação do tema, no estudo de caso isso vai ficar mais evidente, eu pretendo não me demorar muito aqui nesses tópicos, porque o estudo de caso é muito mais efetivo. Na apresentação do tema, as pessoas acham que elas precisam de um super contexto, de um repertório, de algo muito complexo para já iniciar a redação. Não precisa, tá? Apresentar o tema pode ser basicamente a retomada da frase tema. Introdução não precisa ter muitas linhas, não precisa ter poucas linhas, tá? A gente também vai ver exemplos de cases de sucesso em que a introdução era grande e deu certo, era pequena e deu certo, que aproveitou bem essas linhas, que aproveitou mal essas linhas, então a gente vai ver tudo isso acontecendo. Essa apresentação do tema tem muito mais a ver com ambientar o leitor, eu gosto muito de um termo que eu uso muito em aula, pavimentar o terreno que você vai deixar para o seu leitor. Pensa que, vou usar a metáfora do Átila Yamarino com a lanterna, né? Ele fala que quando a gente faz os testes para o Covid, a gente tem uma lanterna no escurão, né, para ter alguma noção do que está acontecendo. Pensa que se você nunca falar nada sobre o que você acha do mundo, ninguém nunca vai saber o que você acha sobre o mundo. Então, o outro, o leitor, só sabe o que você acha sobre o mundo quando você expressa, seja falando, seja, como a gente é avaliado, escrevendo. Então, ele só pode saber o que você está pensando se você escrever. Então, a sua escrita é a lanterna que você vai apontar numa escuridão para desenhar o caminho para o seu leitor. E eu não sei vocês, eu não gosto de andar no escuro nem com lanterna. Então, quanto mais seguro o leitor fica, melhor é. Por isso que eu falo dessa pavimentação. Como se fossem bloquinhos, né? Em que o leitor vai andando e eles vão se iluminando. Nem aquela cena de Alice no País das Maravilhas, ele vai se iluminando conforme ele vai andando. E é você que vai dar essa iluminação, é você que vai dar essa pavimentação. Quanto antes isso começa no texto, melhor. Pode começar desde a primeira linha. Então, se apresentar o tema não é mirabolante, ao contrário, ele é simples, ele é pé no chão, ele é objetivo para colaborar com o entendimento do que você quer que o seu leitor entenda. Depois a gente fala mais um pouco sobre trazer repertório ou não, repertório externo à coletânea para a introdução, tá? Tanto o repertório externo da coletânea quanto a coletânea mesmo. Funciona muito bem se a gente retoma a frase tema. Só vou abrir o chat porque eu não sei se estão se introduzindo ou se... Tá. Porque às vezes tem gente que manda pergunta no chat, então eu fico olhando o chat. E aí a gente tem... Ih, saiu da tela que eu queria. Pronto. Aí a gente tem, então, isso que eu chamo de retomada da frase tema. Eu não sei como outras pessoas já falaram para vocês, né? Outros professores falaram para vocês. Tem gente que fala tarefa, tem gente
eu já esqueci como os outros professores falam, mas eu chamo de frase tema, comando, né? Tem gente que chama de comando. Então, é aquela frase que está ou no topo ou embaixo dos textos da coletânea, que é a base, a régua que diz para você para onde você tem que ir. Eu gosto muito de usar essa palavra régua ou baliza, porque é justamente o que dá os contornos, as cercas, para você não fugir do tema e para você entender exatamente o que a correção quer. Quando a correção pega o tema, né, e pega as redações, eles têm entre aspas, um gabarito com as palavras da frase tema e com sinônimos da frase tema. Se o candidato não mostra essas palavras da frase tema, se ele não mostra os sinônimos que estão relacionados a essa frase tema, ele está descolado do tema, ele está fugindo do tema. E é muito importante que a correção cuide disso e que vocês cuidem de usar a frase tema e seus sinônimos, porque não tem como você ser justo num processo de avaliação de texto a partir do que, agora eu como corretora, acho que o candidato quis dizer, entende? Então, pode até ser que eu entenda por uma introdução mais confusa, mais escura, né, mais obscura, que não me deixa segura, eu até posso entender que ele está falando do que é o tema, mas se o candidato não fizer essa ponte com esse vocabulário da frase tema, eu como corretora, num processo, não posso dar a nota, porque tá combinado que todo mundo vai fazer assim. Então, tô te avisando disso para você não sair desse combinado. Agora você está avisado, você tem que cumprir. E aí, junto dessa frase tema, você diz qual é a sua opinião sobre isso, você declara a sua tese. E eu gosto muito de pensar dessa forma, porque isso tem um encaixe com o que a gente conversou na semana passada. Semana passada eu falei muito sobre sair escrevendo, né? Sai escrevendo, dá um jeito de colocar suas ideias para fora, mesmo que você não goste, mesmo que você ache que tá feio, vai pondo no papel, porque precisa esquentar, o cérebro precisa aquecer, igual alongamento, igual 10 minutos de esteira na academia, ele precisa de um estímulo. Ele precisa entender que é naquele modo que ele vai trabalhar naquele momento, escrevendo. Outra coisa é porque facilita muito esse descarregamento, né, de ideias, e aí eu olho para essas ideias, eu já consigo olhar concretamente, eu não estou mais olhando para dentro da minha cabeça, porque dentro da nossa cabeça não é linear, né? Na nossa cabeça é uma coisa confusa, e todas as nossas cabeças são assim, e essa habilidade de dividir tudo bonitinho, decidir, isso aqui vai primeiro, isso aqui vai depois, agora eu vou fazer assim, isso vem com o tempo, mas para eu conseguir, eu preciso pôr no papel. Então, concretizar. E costuma ser difícil. Esse primeiro momento, essa primeira entrada na escrita, ela é difícil porque é um movimento de contra-inércia, né? Não sei se na física isso existe, mas uma contra-inércia, porque está ali parado, sem escrever, só pensando, só falando, clicando, vendo imagens, e aí você vai para o papel, aí você não sai, né? A coisa trava. Se eu tenho uma regra, um comando, um método de que eu sempre vou retomar a frase tema e declarar a minha opinião, é um mínimo para eu começar. Então, minimamente, a gente vai fazer hoje, vai ver isso hoje, eu vou pegar o que está lá na frase tema e vou começar a florear em cima disso. Eu falei florear de propósito. Florear, para mim, é um pouco sinônimo de encher linguiça. E tá tudo bem, porque como eu tô rascunhando, eu tô começando, não tem problema eu fazer experiências com aquelas frases para ver se elas encaixam com o que eu tô querendo dizer, tá? Uma outra coisa que é muito útil nesse momento é pegar aquelas anotações que você fez na sua folha de coletânea e começar a ver dali o que é útil para incorporar a esse conjunto que vai dar o início da sua introdução, o início do seu texto, a sua introdução, esse pedacinho que dialoga com a frase tema.
Uma coisa ainda sobre declaração da tese geral, né? Eu não sei se isso é senso comum nessa turma que está aqui na minha frente, mas existe uma questão, uma angústia entre alunos, que é eu não posso dar a minha opinião, né? Eu não posso fazer juízo de valor, eu tenho que ser objetivo. Veja, é um texto dissertativo argumentativo. Característica básica do texto dissertativo argumentativo é que ele traga opinião, que você faça uma análise com juízo de valor, sim. A escola deixa na gente essa marca de que não pode, da subjetividade e tal, por questões ligadas ao universo burocrático e pedagógico que a escola tem. Mas quando a gente vai para o vestibular, a vida é outra. Então, cancela essa parte. Traga a sua opinião, sim. E no começo, assim, principalmente no rascunho, não tenha medo de colocar palavras proibidas, do tipo eu acho. Por quê? Porque é um bom marcador mental de que você está opinando naquele momento. Né? Então, você colocar, na minha opinião, tal coisa, e depois, na hora de arrumar essa frase para poder passar limpo, você limpa, você tira isso, você pelo menos teve certeza de que aquele trecho continha a sua opinião. É importante a gente ganhar consciência no texto em relação à função das frases ali. Então, isso aqui que eu disse está aqui porque eu sei que eu tenho que retomar a frase tema. Isso aqui está aqui porque está compondo um cenário de fatos que está me dando base para explicar as coisas para o meu leitor. Isso aqui eu coloquei porque isso aqui demonstra a minha opinião. Isso é o desenho, isso é a declaração da minha opinião. Então, quanto mais clareza a gente tem sobre as funções dessas frases, melhores elas ficam. Existe uma coisa muito triste no ensino de texto, em geral, que é escrever para ninguém e escrever sem propósito. E é um dos motivos da gente ficar com a cabeça vazia, né? Para quem que eu estou escrevendo? Corretor, que eu não sei quem é e que é um ser do além de quem eu tenho medo e ódio. Eu estou escrevendo para o meu professor. Não, essas coisas não funcionam. E agora, se eu paro para pensar que eu estou escrevendo para alguém, um leitor inteligente, razoável, que precisa entender as minhas ideias a partir do escuro, e se eu entendo que o meu propósito não é, e não é motivacional isso, tá? É textual. O meu propósito não é só a nota, não é só passar no vestibular. O meu propósito é comunicar a minha lógica de pensamento, a gente começa a sair do lugar. É muito interessante observar os seus próprios alunos escrevendo as redações e fazendo. É que agora, hoje em dia, isso está meio em baixa, mas o textão do Facebook, né? Há um tempo atrás tinha textão no Facebook, as pessoas falavam e argumentavam com uma clareza, uma funcionalidade absurda. E hoje, no texto escolar, isso não acontece. Porque no texto do Facebook você tá putaço e você quer mostrar a sua opinião, você tem os seus propósitos muito definidos. Uma coisa que é útil também durante a leitura da coletânea é anotar quais pedaços você acha que são muito absurdos, sabe? Ai, nossa, isso aqui é horrível. Ai, nossa, isso aqui é uma cafajestagem. Ai, isso aqui é uma patifaria. Anota, porque depois você vai olhar aqueles dados ao lado dessa emoção que você anotou e você vai falar, opa, eu posso trazer esse dado para fundamentar uma opinião. Por que que eu acho uma patifaria? É uma patifaria porque é triste que tão pouca gente tem acesso ao cinema no Brasil, por exemplo, entende? Então, esse tão pouco ajuda a fazer o tal juízo de valor que eu tinha falado que é necessário. A última bolinha, o último tópico dessa tela é o projeto de texto, a linha lógica da argumentação. A introdução, eu não vou falar muito disso hoje, tá? A introdução tem várias formas de você introduzir. Por exemplo, tem cursinhos, professores que incentivam muito e não existe melhor e pior.
tá? Que incentivam muito que o aluno faça já uma ilustração no começo, traga uma metáfora, retome uma obra literária, retome uma cena de filme. É lindo, funciona muito bem, desde que tudo isso que se constrói aponte a direção lógica do que virá pela frente na argumentação. Se for só um desenho pelo desenho, só um enfeite pelo enfeite, aí não combina com o texto, né? Aí não funciona para o texto. É um trecho que está ali como uma sobra, por isso que eu falei um enfeite, né? A gente consegue ser funcional sem enfeite. Tem outros professores, eu sou mais dessa linha, e eu explico por quê. Nós incentivamos muito que o aluno faça ali na introdução uma mini lista dos seus argumentos. Então, você apresenta, retomando a frase tema, e já anuncia mais ou menos o que vai vir no primeiro argumento, anuncia mais ou menos o que vai vir no seu segundo argumento. Eu não incentivo mais de 2 argumentos. A gente tem 30 linhas é pouco espaço, e 2 argumentos precisam de bastante informação, bastante dado, bastante construção para a gente conseguir pontuação. Então, não vale a pena ter 3 argumentos. Mas aí, então, voltando para a introdução, fazer toda essa apresentação e já anunciar as 2 primeiras etapas. E por que isso? E por que eu sou mais ou menos dessa linha, né? Gosto dessa linha e incentivo, principalmente se introduzir uma coisa que te dói, uma coisa que te atrapalha, uma coisa que te incomoda, uma coisa que é difícil de fazer. Porque ela dá o projeto de texto. Então, se você tem uma introdução bem organizada, ela faz sentido do começo ao fim, você tem o texto pronto. Eu tenho um texto pronto, assim, depois tem que escrever, mas você já tem muita clareza do que vem pela frente. E veja, você é o guia no escuro, você é o guia do seu leitor. Você tá com a lanterna, você decide para onde apontar. Se você não sabe para onde apontar, como é que você vai guiar o outro? Então, quanto antes você tiver clareza de qual é o processo, qual é a sequência que você vai apresentar, melhor é. Por isso que eu acho que fica mais fácil fazer essa introdução, que eu chamo de em lista, com os tópicos do que vem pela frente. E o que eu acho legal também dela é que ela não é só organizativa para aquele texto, ela é uma forma de adaptação da organização do nosso pensamento, porque é treino, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, a cabeça fica uma zona, aí você fala, e agora o que eu vou fazer e tal, aí você começa a escrever e tal, aí pega aquele primeiro texto que você escreveu, arruma, e aos poucos isso vai ganhando agilidade, né? Você vai pegando agilidade. Se você conseguir fazer uma introdução que apresenta bem o seu tema, que apresenta bem a sua opinião, que apresenta bem qual é a linha lógica do seu primeiro argumento em relação ao seu segundo argumento, você tem, além de ter o texto todo desenhado ali, você tem uma pavimentação mental. O que eu quero dizer é, se você sabe fazer essa, você pode ir para outra. Você pode adicionar metáfora, você pode ilustrar, você pode narrar uma cena de filme no começo, você pode pôr o que você quiser no entorno dessa introdução, porque mentalmente você já sabe fazer o caminho. Então você não vai precisar ficar rascunhando esse caminhozinho para depois colocar essa outra parte. Esse caminhozinho já é quase automático na sua cabeça. E aí o restante você gasta, investe o seu tempo não para fazer o básico, mas sim para conseguir fazer uma coisa mais robusta. Então, essa introdução mais fechadinha, mais organizadinha, ela tem essa utilidade no processo pedagógico de redação, né, que é escrever o seu texto. Tudo bem até aqui? Esse é um primeiro panorama. Eu falei algumas vezes, tem mais uma coisa que é importante, é uma coisa em relação à outra. Então, fazer uma introdução com um projeto de texto legal passa por
não só definir o que é o argumento 1, o que é o argumento 2. Essa semana as minhas alunas me mostraram muito na carne essa dificuldade. Elas tinham ideias, né? O tema era super amplo, super legal, e aí elas tinham ideias ótimas, e elas falavam assim, mas a gente não consegue juntar, não consigo juntar uma ideia com a outra. Elas não conseguiam relacionar uma ideia à outra e ficavam travadas. Então, quando eu falo em uma introdução que tem apresentação, argumento 1, argumento 2, é como eles estão relacionados. Eles são somas, né? Ah, esse é um problema que soma a outro problema. Eles são contradições, né? Então, olha, a gente tem esse aspecto positivo, no entanto, tem um negativo que convive nessa sociedade louca em que vivemos, ou então é uma causa de alguma coisa, porque a gente tem um hábito, uma cultura, uma história, e aí isso resulta no presente em tais e tais outras coisas. Então, na introdução, você já tem a oportunidade e a necessidade de relacionar, porque se relacionar bem na introdução, provavelmente você vai conseguir fazer uma boa relação ao longo do texto. Uma outra coisa sobre a introdução e aí isso depende de quem é você escrevendo, tá? Por exemplo, até agora eu falei como se a introdução fosse a primeira etapa da redação. Mas tem gente que começa pela argumentação, tem gente que não consegue fazer redação começando pela introdução, tem gente que deixa a introdução por último. Então, isso vai exatamente ao contrário de tudo que eu falei até agora. Ah, é uma boa introdução, organizada, o texto sai pronto. Ótimo, que bom. Mas tem gente que trava se for fazer assim. E tem gente que funciona muito bem fazendo assim. Então, você precisa avaliar honestamente quem é você na fila da redação. Ah, eu sou o cara que escreve a introdução, deixo ela bonitinha, já até passo para a folha de resposta e depois eu vou pensar na argumentação. Ah, não, eu saio escrevendo qualquer coisa, depois eu decido onde vai. Ah, não, eu sempre começo pelo meu argumento, e geralmente é o argumento do quem é você. E aí, o ponto é, se você faz a argumentação primeiro e depois a introdução, você só vai precisar olhar para esses argumentos, ver se eles estão adequadamente relacionados, e aí você vai contar o que vem pela frente. É quase como se você falasse, leitor, olha, nessa redação você vai ler sobre este tema, a minha opinião é esta, e aí ela está no argumento 1 assim, ela está desenhada no argumento 2 de outro tal jeito, e a gente vai para frente por aqui. Então, você vai catar do texto para preencher esses tópicos que a gente tem aqui. E se você quiser, você vai poder ilustrar, figurativizar e tudo mais, ok? Ok. Aí temos aqui, então, 3 introduções que são do Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. Os 3 textos são de 3 redações que tiraram 1000 e foram divulgadas pelo INEP. Eu vi lá no chat que tem ex-alunos meus, é muito possível que esses meus ex-alunos já tenham visto esses exemplos em atividades minhas. E por que eu acho legal? Eu acho legal por vários motivos. Primeiro, porque é órgão oficial dando pra gente informação de qualidade, confiável nesse sentido. Mostrando, olha, essa pessoa tirou 1000. E aí, o outro ponto que eu acho legal é, nem tudo que a pessoa fez corresponde ao 1000. Ela fez algumas coisas que deram 1000 para ela, mas não é tudo que ela fez que você tem que fazer igual. É por aí que a coisa vai. E a gente vai ver, ó, cadê? Isso é uma introdução. Isso também é uma introdução. Isso também é uma introdução. Todas as 3 são do mesmo tema. Todas as 3 de textos que tiraram 1000. E vocês viram que aqui eu tenho 4, 5 linhas. Aqui eu já tenho meia dúzia. Aqui eu tenho quase 10. Né? Então, o modo como cada candidato arquitetou e organizou a sua introdução varia.
Alguns fazem coisas muito acertadas, outros fazem coisas desnecessárias e coisas muito acertadas. E é esse desenho, esse estudo que a gente vai fazer agora. Aí eu vou ter que tirar da tela cheia, porque eu gosto de grifar. Fica mais fácil de visualizar quando a gente grifa. Então, eu tiro da tela cheia. Vamos olhar aqui, né? A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Não é à toa que eu escolhi esse parágrafo como o primeiro exemplo. Alguém se habilita a conversar comigo por que esse é um ótimo primeiro exemplo? Ok, diante de tanta vontade de falar das pessoas, eu vou ter que falar sozinha, continuar falando sozinha com a câmera do meu computador. Eu vou começar a fazer greve, não faço live se as pessoas não falarem comigo. Gente, eu moro sozinha com 2 gatos, daqui a pouco eu tô miando. Por que é muito bom? Vamos lembrar das coisas que tinham que aparecer. Tinha que apresentar, tinha que retomar a frase tema. Eu vou a partir dessa ideia aqui, tá? Aonde este candidata está retomando a frase tema? A frase tema é essa: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Olha isso, aqui, ó, só de bater o olho. Um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa. Aqui tá assim, não precisava nem ler o parágrafo inteiro se eu quisesse iluminar essa frase, porque o olho já foi ali, né? Já bateu. Mas vou começar do começo. Assegura a todos a liberdade de crença. Lembra que eu falei da relação de sinônimos? Não precisa ser só sinônimo, pode ser também sinônimo ou antônimo. Porque, veja, se eu tenho intolerância religiosa, eu tenho aqui liberdade de crença, tá? Então, ele está em diálogo com o que está na frase tema. Crença e religião, né? Liberdade, tolerância e intolerância. Entretanto, os frequentes casos de não contente com liberdade de crença, ele foi lá e intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Um efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos é medida que se impõe. A segunda coisa que eu quero então, que a gente olhe é a apresentação do tema. Por que eu acho também muito didático esse primeiro parágrafo? Esse primeiro exemplo, que é um primeiro parágrafo. Porque ele não enrola. O que este candidata, entendeu como apresentar o tema. Ele não ficou falando sobre como é triste a intolerância, ele foi direto numa coisa muito específica, que é a Constituição. Ela é uma norma, ela deveria ser muito forte no nosso sistema jurídico e ela assegura a liberdade de crença. Aí, ó, que legal. Ainda que, né, mesmo que a gente tenha liberdade de crença, a gente não está dando conta, a gente não está cumprindo. Então, entretanto, a gente tem muita intolerância. E isso mostra que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Então, olha que bonitinho. Aqui a gente tem, então, um contextozinho, uma apresentaçãozinha do tema. Aqui a gente também está apresentando esse tema, mas é opinativo. Eu não sei se vocês enxergam como eu estou enxergando, mas ó, os casos mostram que esse direito, eu vou fazer em verdinho para também ficar mais conectado, esse direito não é praticado.
Isso não está na coletânea, isso não está... isso está na cabeça do candidato. É uma opinião super simples, né? Mas é uma opinião que valeu 1000. Ponto não é, ai, nossa, que opinião original, vou dar 1000. Não, é com que qualidade a pessoa trabalhou a opinião dela. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado, à medida que se impõe. Essa pessoa foi mais simples ainda do que eu tinha proposto, porque ele foi só até aqui, declaração da tese geral. Né? Então, apresentou o tema, retomou a frase tema e declarou a tese geral. Declarou, neste caso que era Enem, declarou também a... Como é que a gente chama isso? Intervenção. Ele declarou também a intervenção. Né? Assim, ó, precisamos de caminhos para combater a intolerância religiosa. Isso é uma necessidade, isso se impõe diante de nós, porque nós temos frequentes casos de intolerância religiosa. Mas ele nem deu para a gente qual é o argumento 1, qual é o argumento 2. E tá tudo bem, né? Então, esse aqui acho que é o caso mais legal que comprova o quanto ser simples funciona, tá? Volta para aquilo que eu tinha falado, não precisa ser um texto longo. Aqui, o Brasil foi formado pela união de diversas bases étnicas e culturais e, consequentemente, estão presentes em seu território várias religiões. Ó, aqui, ele já tem uma movimentação um pouco diferente desse cara, porque ele fala um pouco mais e ele vai mais na nossa cultura, no nosso passado. Esse cara aqui foi pá, é Constituição, é direito, maior norma, tinha que ser assim, não tá sendo, tá errado, então tem que ficar certo. É isso que ele fez. O outro foi no passado, na cultura. Só que ele não foi num super passado, ele foi um pianinho ali. Não, ó, a gente é formado por diversas bases étnicas e culturais. O que eu quero dizer com ele foi pianinho? Ele acessou a memória do leitor dele, porque quase todo brasileiro, né? Eu não vou falar todo porque eu não sei, né? Mas é muito comum que o brasileiro saiba que a nossa história tem várias bases étnicas e culturais. A gente aprendeu na escolinha que o português chegou, deu espelho para o índio falou, nossa, obrigado, era tudo que eu precisava. E aí eles se casaram entre si, aí o português foi lá, gentilmente trouxe o povo negro para o Brasil para trabalhar aqui e tal, e aí a gente começou a se misturar também, e aí a gente aprende desde pequenininho, aprende do jeito mais panaca do mundo, mas aprende que o Brasil não é um povo único, né? Aliás, é único, mas ele é feito de várias histórias. E é isso que esse candidato faz aqui. Ele retoma essa memória rapidinho, sutilmente, mas é mais profundo, né, que o outro, que o primeiro. Só que olha só, a mesma estratégia que o cara daqui usou, né? Entretanto, então, olha, a gente tem uma regra que tem um pressuposto, que é, vamos seguir essa regra, todo mundo vai ter liberdade de crença, mas essa regra não está sendo cumprida. O Brasil foi formado por várias bases étnicas e culturais, então a gente tem várias religiões no nosso território. Entretanto, nem a diversidade, nem a liberdade garantida pela Constituição Cidadã faz com que o país seja respeitoso com as diferentes crenças. Olha que bonitinho. Esse cara aqui, eu já gosto mais desse tipo, acho que fica mais bonito. Gosto pessoal, porque numericamente aquele tirou 1000 e esse tirou 1000. Nem essa diversidade, nem a liberdade religiosa. E aí ele retoma a Constituição também. Então, ele traz dois contextos. Ele traz esse contexto histórico-cultural e traz o factual da Constituição. Então, olha, a nossa Constituição, ela tenta
teorizar em cima da nossa história, mas ela não está conseguindo. E aí, quando ele fala isso, ele está opinando, ele está fazendo um juízo de valor. Ele está falando nem a diversidade, nem a liberdade religiosa fazem o país ser respeitoso com as diferentes crenças, né? Então, o que foi que eu fiz faz com que o país seja respeitoso com as diferentes crenças, tá? E aqui ele já deu conta, ele já retomou não ser respeitoso dialoga com intolerância, tá? Ele já falou, ele não falou de caminho para combater. E tá tudo bem ele não ter falado de caminho para combater, porque ele não é obrigado a falar da intervenção na introdução. Você anotou isso? Ele não é obrigado a falar da intervenção na introdução. Ele pode, se ele quiser. Tenho alunos que preferem, tenho alunos que preferem não, tá? Porque é organizativo, então já fica tudo lá. A apresentação, a opinião, o argumento 1, argumento 2 e a ideia geral da intervenção. Tem gente que fala, isso ocupa muito espaço, muita linha. Não vou usar. E aí tira essa parte, não coloca e isso não dá perda, como vocês estão vendo aqui. Aí aqui ele começa a dar uma enrolada. Ó. Fazendo uma analogia com a filosofia kantiana, a intolerância existente pode ser vista como resultado de fatores inatos ao indivíduo com o que foi incorporado a partir das experiências vividas. Professores que corrigem redação, né, corretores que são corretores de provas oficiais, fizeram faculdade de letras. Não fizeram faculdade de história, não fizeram faculdade de filosofia, não fizeram faculdade de geografia, fizeram faculdade de letras. A gente não tem obrigação de saber nada, se a gente não quiser, se não for do nosso interesse pessoal, né, para passar no processo seletivo de corretor, você não precisa saber nada de filosofia. E aí ele vem aqui com a filosofia kantiana. E aí ele fala que a intolerância pode ser vista como resultado de fatores inatos ao indivíduo, com o que, então uma soma, né, de coisas que foram somadas à experiência dele. Se ele me disser que foi o Kant, eu tenho que acreditar. Se ele me disser que foi o Maquiavel, eu tenho que acreditar. Se ele me disser que foi o Hobbes, eu tenho que acreditar. Se ele me disser que foi um filósofo contemporâneo que mora em Santo André, eu tenho que acreditar, porque eu não sei desses caras. Onde eu quero chegar com isso? Lembra da lanterna e do leitor? Essa parte aqui do Kant não é contabilizada como um bom uso de repertório, porque não tem nada que de fato acrescente ao raciocínio e não tem nada que, além da palavra do autor do texto, que comprove que isso é um pensamento kantiano. Então, citar o Kant aqui foi aquele tipo de pessoa que sai da prova e fala assim, arrasei, citei Kant, vai dar tudo certo. Kant não vai salvar sua vida, tá? Tem que citar, nem o Kant, nem outros. Tem que citar, tem sim que trazer repertório externo, e ele pode ser da filosofia, ele pode ser do cinema, ele pode ser da história, da sociologia, da geografia, de várias áreas do conhecimento, ele pode vir, mas ele precisa de uma intertextualidade melhor. E por que eu estou falando tudo isso que pode ser um pouco dolorido, né? Para mim já não é mais dolorido falar, mas eu falo com jeitinho porque tem gente que sente dor para ouvir. Citar um filósofo ou trazer um repertório externo na sua introdução sem intertextualidade bem feita, e eu vou mostrar mais um pouco por que essa intertextualidade não está bem feita, não dá ponto. Então, esta pessoa ganhou a pontuação que ela precisava para uma boa introdução até aqui, onde está grifado de amarelo, até crenças. Daí para frente é floreio, linguiça, vá para o açougue. Né? Não tem nada de útil aqui para melhorar a pontuação dele. Essa nota 1000 foi conquistada em outras partes da redação, junto com essa primeira parte. É como se essas 3 linhas ele pudesse ter apagado e usado para coisa mais legal.
mas deu tudo certo nas linhas dele. E por quê? Ó, fazendo uma analogia com Kant, então, isso aqui está em analogia com Kant. É isso que esta frase está me falando. Ela é uma frase de transição entre a primeira metade e a segunda metade. Então, eu que estou seguindo um autor que está segurando uma lanterna, eu estou no escuro, eu não sei o que vem pela frente, estou acreditando pela noção que ele me deu, que a próxima parte é uma análise em relação à primeira. Aí ele fala, a intolerância existente pode ser vista como resultado de fatores inatos ao indivíduo. Veja, fatores inatos ao indivíduo, fatores que não nasceram com ele. O que tem aqui de fatores inatos? E aí, com o que foi incorporado a partir das experiências vividas. Então, eu vou subentender aqui que seria um preconceito, seria o que me disseram que eu tenho que acreditar. Então, me disseram que eu tenho que acreditar que as religiões de matriz africana são perigosas, demoníacas, e eu tenho que chutar se eu encontrar na rua. Mas ele não disse isso aqui, né? Eu que estou aqui me esforçando para fazer esse entendimento, para fazer a analogia que ele me prometeu e não me entregou. Tá? Então, aqui fica um alerta. Não é porque a pessoa tirou 1000 que ela fez tudo certo. Uma outra coisa que eu acho esquisitíssima nessa parte aqui, já que eu estou falando mal, a intolerância existente. A intolerância existente aonde? Algo existe em algum lugar. Não existe uma obrigatoriedade do em algum lugar, dessa complementariedade dessa frase na sua estrutura sintática. Mas na sua semântica, é necessário sim, né? A intolerância existente. A gente está falando de Brasil, então coloca a intolerância existente no país. Você pode, inclusive, aproveitar, já que você falou que ele é de bases étnicas, a intolerância existente neste país multiétnico, percebe? A contraditória intolerância que existe nesse país multiétnico, você vê como já fica mais interessante do que desse modo como ele soltou aqui? E por quê? Isso volta para uma coisa que eu falei no começo, que é não ter clareza dos pedacinhos que você está ocupando na sua folha de redação. Ele imaginou que ele era obrigado a colocar filósofo em todos os argumentos dele, em todos os parágrafos dele, desde a introdução. E aí ele enfiou o pobre do Kant ali no meio, que ficou assim, oi, tudo bem, gente? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui. É isso que o Kant está fazendo neste parágrafo. Tudo bem? Vou seguir para frente. Tá todo mundo bem? Todo mundo respirando? O áudio não falhou? Tá bom. Ótimo. Temos um chat. Sim, tudo bem. Obrigada. Adoro. Eu vi que alguém veio pelo Serginho. O Serginho é um lindo, um fofo. Fizemos faculdade juntos. Exemplo 3. Ainda do intolerância. Eu adoro o Erso. Adoro para falar mal. Mas tudo bem. Também tirou 1000. A curiosidade humana acerca do desconhecido e a sua incapacidade de explicá-lo através da razão fez com que desde os primórdios, eu adoro quando o aluno fala desde os primórdios, parece que é porque desde os primórdios está certo. Desde os primórdios, o homem atribuísse acontecimentos do seu cotidiano à vontade de seres sobrenaturais. Apesar de todos os avanços científicos e de suas respostas lógicas para os fatos da realidade, as crenças em divindades perpassaram a história e continuam muito presentes nas sociedades, talvez por suprirem a necessidade humana de reconforto, talvez por levarem à transcendência espiritual. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Não, né? 5 linhas e a correção tá assim, né? O corretor tá lendo esse texto e tá falando. Cadê a frase tema? Cadê a frase tema? Cadê a frase tema? Se ele continuar nessa toada, ele zera, porque ele tá falando de fé, ele tá falando de religiosidade, ele tá falando da relação entre ciência e religião.
mas ele não está falando de intolerância religiosa por 5 linhas. Ele gastou 5 linhas daquelas 30 linhas apertadas da folha do Enem para falar de fé e fé, religião e ciência. De como a sociedade, né, o ser humano, desde os primórdios, tenta explicar os fenômenos. E não é por isso que ele tirou 1000. Ao contrário, ele se safou nas próximas linhas. Mas essas aqui ele podia arrancar e jogar fora, começar de novo, ganhar esse espaço para sofrer menos lá no final, que ele vai precisar de espaço na intervenção, por exemplo. Tá? Deu certo, tirou 1000, porque a pessoa tinha muita noção, sim, do que ela estava fazendo, mas aqui ela estava desviando. Então, mais uma vez, um alerta. Quando você pega um texto nota 1000, primeira coisa, verifica a fonte. Vê se ele saiu de fonte confiável. O que é fonte confiável? O INEP, tá? E o Guia do Estudante, eu acho que eles não estão aí de brincadeira para sujar o próprio nome. Então, se você pegar textos que eles divulgaram como notas oficiais acima da média, acho que tudo bem. Mas não é porque está lá acima da média que você tem que babar no cara e copiar tudo que ele faz. Porque nem tudo que candidato faz, tirando nota alta, tá certinho, tá? Atualmente, agora ele está entrando, ó, a grande diversidade religiosa existente traz a possibilidade de escolha, liberdade, né, que tem a ver com tolerância a cada cidadão. E essa liberdade é ou deveria ser garantida a todos os membros de uma população. Contudo, práticas de intolerância religiosa, então ele está retomando a frase tema, vem impedindo um número cada vez maior de pessoas de exercitarem seu direito, ferindo sua dignidade e devendo, portanto, serem combatidas veementemente. Então, combatidas veementemente, ele também está em contato com a frase tema. E a gente consegue ver a demonstração da opinião. Então, aqui, o que ele achou que era apresentação do tema e contextualização, não era. Podia jogar fora. Aqui, ó, temos uma grande diversidade religiosa. É isso, olha, apresentou. Temos uma grande diversidade religiosa e isso traz a possibilidade de escolha a cada cidadão. Eu acho, né, que aqui possibilidade de escolha a cada cidadão é também opinativo. Ele também está falando, olha, a gente tem vários, então eu posso escolher dentre vários, em teoria. E essa liberdade é ou deveria ser garantida. É ou deveria ser garantida. Isso também é a opinião dele, né? Não está dito em lugar nenhum. É ele que está trazendo para cá como um juízo de valor. Então veja também que o juízo de valor não é uma opinião mirabolante, pode ser uma opinião pontual, pode ser uma opinião bem pautada no que a coletânea te oferece, até no que o senso mais comum te oferece. Não o senso comum, ele costuma dar trabalho, mas aquele primeiro senso de moralidade, de ética, de justiça que vem na nossa cabeça, né? A todos os membros de uma população. E aí depois ele vem, né, retomando bonitinho a frase tema, apontando aqui alguma coisa já da coletânea, né, da memória do leitor. Então, aqui eu tinha prometido lá atrás e preciso cumprir. Falei, ó, não precisa, né? Falei que eu ia falar se precisava ou não trazer repertório externo, se precisava ou não trazer elementos da coletânea para sua introdução. Você pode trazer repertório externo e você pode trazer elementos da coletânea para a introdução. É fundamental que em todo texto você traga um repertório externo, tá? Para você conseguir uma boa pontuação máxima no critério 2 do Enem, na verdade, você tem que trazer um repertório externo e esse repertório externo tem que ser usado com boa intertextualidade, diferente do que fez o candidato do slide anterior. Por isso que eu falei que ele se safou em outra parte do texto. Mas você não é obrigado a trazer na introdução. Você pode trazer na introdução, você pode trazer em qualquer um dos dois argumentos, você pode trazer até na intervenção. Não recomendo, porque acho que fica muito trabalho para intervenção.
Tem professor que recomenda que você traga em todos os 3 primeiros parágrafos, né? Um na introdução e um em cada argumento. Eu imagino que isso seja um recurso desses professores para que, por tentativa e erro, você faça alguma coisa. Então, por exemplo, tentei na introdução, não deu certo, vou tentar no argumento 1. Aí ficou uma intertextualidade melhor. Aí eu ganhei um ponto. Então, você já ganhou o ponto. Aí você vai fazendo no argumento 2, por desencargo de consciência. Eu prefiro não precisar trabalhar com desencargo de consciência. Eu prefiro trabalhar com consciência e que você saiba o que você está colocando e se aquela tua intertextualidade tem qualidade, se você está fazendo uma boa passagem coerente de uma frase para outra, do que te obrigar a colocar vários repertórios. Às vezes a gente não encontra nenhum repertório que dirá 2, 3. Então, fazer uma vez bem feito, né, eu prefiro a qualidade e a quantidade. Mas eu não vejo problema em achar o caminho do meio. Né? Então, um pouquinho de consciência e um pouquinho de desencargo de consciência. Então, não se obrigue a pôr 3, mas talvez 2, com bons recursos de intertextualidade, aí você chega em algum lugar. E o mesmo vale para dados da coletânea. Dados da coletânea são super úteis para fazer a introdução, porque você pode usar para contextualizar, né? Então, por exemplo, falar lá do cinema no Brasil, falar o quanto a gente tem poucas salas em tais e tais regiões. E aí, a partir desses números, desses dados demográficos, você poder falar assim, olha, esses números aqui me dão uma determinada avaliação, e essa avaliação é, a minha opinião, tal em relação à frase tema, que é a democratização do cinema. Então, usar o dado pode ser uma saída parecida com aquela saída que eu falei do retoma a frase tema, porque só de retomar a frase tema você já está construindo ali um pouco de frase misturada entre o que a prova te ofereceu e o que você quer dizer. Se você acopla a isso um pouco de dados que a coletânea fornece, você tem mais material para você transformar e fazer intertexto, fazer o seu próprio texto a partir desses intertextos. Próximo exemplo. Eu cansei de... Gente, sempre tem alguém que desenha na minha tela. Muito divertido. Não sei quem foi, tá tudo bem, tá tudo certo, só não desenha aqui, tá bom? Eu cansei de intolerância religiosa, peguei conceito de família aqui. Esse aqui já é um exercício mais prático que a gente vai fazer, também é estudo de caso, mas a gente vai mexer nesse parágrafo. Eu vou carregar o computador, senão a gente vai morrer. Eu vou mexer nesse parágrafo, porque ele não é um parágrafo que tirou 1000. Ele é parágrafo de ex-aluno meu. Treinando redação ainda. Essa redação não tinha ficado linda, maravilhosa, excelente. Então, tem coisas aqui para serem mexidas, e aí é onde a gente pode retomar, mais uma vez, esses itens e ver como que a gente pode fazer eles funcionarem aqui. A pergunta, é um tema conhecido, é se o conceito de família proposto pelo Estatuto da Família, é uma discriminação com outros arranjos familiares. Bom, eu não vou tomar o nosso tempo lendo coletânea, seria até legal, mas o desenho dessa coletânea era muito na direção de respondermos que sim, é uma discriminação contra outros arranjos familiares. A gente tinha um texto que era uma imagem, né, da Laerte, acoplando vários seres humanozinhos numa forma da família Margarina. Aí depois tinha um trecho do Estatuto, depois tinha um texto defendendo o Estatuto, e era um texto de um dos
congressistas que escreveu o Estatuto da Família, e é um texto bem falacioso, é um texto que vale a pena fazer a interpretação dele frase a frase para ver as falácias colocadas ali. E aí depois um texto da ONU, sobre a ONU, sobre o quanto a ONU está preocupada com os direitos das famílias que não são contempladas no Estatuto da Família. Então era um tema que apontava muito para, sim, é discriminatório. E aí eu não vou entrar muito no mérito disso, vou só aceitar que sim, é discriminatório. Aceitar não, né? Continuar dizendo que. Vamos ler, vamos ver o que a pessoa fez, vamos ver como ela podia melhorar. O Estatuto da Família impõe uma visão única e ignora as mudanças dentro da sociedade. O projeto de lei assegura a importância apenas de arranjos familiares heteroafetivos, buscando preservar uma perspectiva do conceito de família de séculos atrás, evidentemente ultrapassada e desatualizada, que não dialoga com as mudanças do século XXI. Tá bastante bom se a gente parar para pensar nos itens, né? Retomar a frase tema, apresentar e mostrar a sua opinião. A gente conseguiu ver muito da opinião do autor aqui e a gente conseguiu ver elementos da frase tema. Então, Estatuto da Família está aqui, Estatuto da Família está aqui. Impõe uma visão única, então a ideia dele ser impositivo, eu posso aceitar que ele dialoga com a ideia de discriminação. Mas você viu que eu já mudei o tom aqui. Eu posso aceitar que ele dialoga. Então, ele tem que me mostrar mais do que eu me esforçar. Eu tenho que estar ali bela e bonita, lendo a redação e entendendo tudo. O esforço, o suor, a dor é de quem escreve. Então, ela ignora as mudanças dentro da sociedade. Aqui a gente também tem uma coisa interessante, ignora as mudanças dentro da sociedade. Tem um cheiro, um tempero de opinião aqui. Só que tem pouca opinião, precisa de mais. Por quê? Precisa de mais apresentação, precisa de mais contexto. Que mudanças dentro da sociedade, né? Pode ser mais explícito. O projeto de lei a gente não precisa, não é obrigado a saber se estatuto equivale legislativamente a projeto de lei, equivale, ali tem esse mesmo valor. Por que a gente não é obrigado? Porque a gente não aprendeu isso na escola. E os vestibulares, ainda que cobrem coisas bastante injustas em relação ao que a gente aprendeu na escola, na redação eles ainda eles cobram na qualidade, eles cobram na estrutura, eles cobram nessa parte. Na parte de repertório, eles são bem amorzinho. Então, se você mistura o que é estatuto com o que é projeto de lei, não tem problema, tá? Então, aqui eu não vou ficar, não é, vou mexer, não vou deixar assim, tá? Assegura a importância apenas de arranjos familiares heteroafetivos, buscando preservar uma perspectiva de conceito de família de séculos atrás. Então, aqui ele até está apontando para a ideia de discriminação bem legal, está falando de arranjo familiar do passado, né, o tradicional, e a gente consegue perceber a opinião, sim, né, porque ele assegura a importância apenas de arranjos familiares. Ele ignora e apenas os tradicionais, apenas o heteroafetivo. Evidentemente ultrapassado, desatualizado, que não dialoga com as mudanças do século XXI. Então, se eu tiver ali que pegar as etapazinhas do segundo slide, tá tudo bonitinho, tá tudo como tinha que estar. Mas a gente, como eu falei, vai mexer aqui, porque eu gostaria de passar para vocês como a gente pode deixar esse texto ainda mais produtivo. Tem outra coisa, vocês podem reparar que ele tem um ponto final aqui e um ponto final aqui, né? É legal a gente fazer uma contagem de ponto final por parágrafo, tá? Por quê? Porque ponto final significa período que acabou, né? Período sintático que acabou. É muito comum na correção das redações, a correção, né, o corretor escrever: seus períodos estão confusos, melhore a coerência. Seus períodos estão confusos, reescreva. Aí o aluno vem conversar com o professor e fala assim: professora, mas por que os meus parágrafos estão confusos?
Aí você fala assim, não, mas os parágrafos não estão confusos. Aí você fala, mas o corretor falou que tá confuso. Aí você pega a anotação do corretor, estava lá parágrafo, período, não parágrafo. Então, primeiro, existe uma confusão, tá? Na hora que o corretor escreve período e o aluno entende parágrafo. Parágrafo, você sabe que é, né? Aquele bloco de ideias, parágrafo, 2 dedinhos, ponto final lá embaixo, no finalzinho. Mas período é da letra maiúscula ao ponto final, tá? É período sintático, período simples, sujeito, verbo e seus complementos, período simples ou período composto, por coordenação ou por subordinação, certo? E geralmente começa a dar meleca quando a gente começa a subordinar um em cima do outro. E é um pouco o que acontece aqui, ó. O projeto de lei, que é o sujeito dessa frase, assegura a importância apenas de arranjos familiares heteroafetivos. O projeto de lei busca preservar uma perspectiva do contexto familiar de séculos atrás. Então, aqui eu tenho uma oração principal, uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, e aí eu tenho mais uma que é evidentemente ultrapassada e desatualizada. Só que, pera, não é mais o projeto de lei que é ultrapassado e desatualizado. É uma perspectiva do conceito de família de séculos atrás que é ultrapassado e desatualizado. Então, isso daqui que faz parte da complementação do período subordinado anterior se torna sujeito do próximo período, que também é reduzido. Então, percebe que é muita informação para uma estrutura só aguentar tudo. Então, é uma boa régua, é um bom parâmetro usar mais de 2 pontos finais por parágrafo. Então, pelo menos 3 períodos em cada parágrafo. E se veja que eu falei pelo menos, tá? É uma contagem balizar, é um início. Você pode pôr 4, você pode pôr 5, mas 3 é um número legal para começar, principalmente se você é a pessoa louca que vai escrevendo sem ponto final. Tá? Não faz isso, tá? Saramago faz isso, e não é fácil ler Saramago. Você quer que o seu texto seja fácil de ler, porque o corretor lê, dá a nota alta e vai embora, feliz. Vai pegar um café, comemorar. Ai, que bom, corrigir um texto bom. Né? Você não vai dar trabalho para o corretor. Aí, então, pontos finais ajudam bastante. Isso é uma coisa que a gente vai mexer aqui. E aí, com isso, vai tentar desenhar melhor as etapas da introdução. Então, ó, o Estatuto da Família impõe uma visão única. Aqui, essa visão única tem uma característica parecida com o Kant lá, ó. A intolerância existente. Visão única. Né? O que é isso? A gente sabe, mas a gente não pode saber. É o autor que tem que mostrar. Então, a gente pode, inclusive, contextualizar melhor para o leitor. Então, por exemplo, em 2016, a Câmara, né, dos Deputados propôs um Estatuto da Família, certo? E aqui é interessante, ó, que eu já vou dialogar com a coletânea. Lembra que um dos textos da coletânea era um trecho do Estatuto da Família. Então, olha que bonitinho que eu vou tentar fazer aqui. Eu vou tentar dialogar com esse textinho mais neutra. Lembra a história da objetividade? Na apresentação, eu posso ser mais neutra, com o objetivo de depois opinar, tá? Então, propôs que protegeria a integridade, os interesses, né? Integridade eu achei muito. Os interesses das famílias brasileiras. Veja bem, eu ainda não disse família tradicional brasileira e eu disse protegeria os interesses. Lembra que eu falei? Objetivamente, neutra, mas já pensando ali no futuro como eu vou opinar. Então, protegeria os interesses das famílias brasileiras.
eu vou usar a mesma estratégia dos meus candidatos aqui, ó. Entretanto, tá? Então, eu vou vir para cá. Protegeria. Entretanto, ele impõe uma visão única e ignora as mudanças dentro da sociedade. Já gosto mais, por quê? Porque eu já fiz as etapas mais bonitinhas, a apresentação e depois comecei a dialogar com a frase tema. No entanto, eu quero um diálogo mais próximo com a frase tema, eu quero usar o termo discriminação e eu quero falar melhor desses outros arranjos familiares, né? Porque ele fala arranjos familiares tradicionais, heteroafetivos, e fala que está ultrapassado e desatualizado, mas não fala dos outros arranjos familiares. Então, como eu estou dando aqui uma metodologia de vamos olhar para isso, então vamos retomar a frase tema, eu vou tentar trabalhar com o que ela nos oferece, tá? Então, protegeria os interesses das famílias brasileiras. Entretanto, ele impõe uma visão única. Eu vou tirar essa parte de imposição, tá? O que ele faz? Ele discrimina, né? Ele discrimina arranjos familiares diferentes dos tradicionais. Olha só, é mais detalhado do que visão única e eu ocupo muito poucas linhas, né? Eu ocupo muito pouco espaço para dizer muito mais, né? Então eu ganhei concisão com conteúdo, que é uma busca eterna na redação. Então, entretanto, ele discrimina arranjos familiares diferentes dos tradicionais. Eu sou tão doida com ponto final que tudo que eu escrevo eu meto ponto final. Depois eu vou pensar se eu quero ou não o ponto final. Impõe uma visão única e ignora as mudanças dentro da sociedade. Eu vou deixar isso aqui, talvez depois eu use, mas por enquanto, aparentemente não. Diferentes dos tradicionais. Assegura a importância apenas de arranjos familiares heteroafetivos, buscando preservar uma perspectiva do conceito. Já sei o que eu vou fazer. Vou pegar o conceito de família de séculos atrás, vou colocar aqui, porque séculos atrás tem um diálogo semântico com tradicionais, e talvez então eu consiga falar das mudanças da sociedade aqui. Então, vamos lá. Entretanto, ele discrimina outros arranjos familiares diferentes dos tradicionais do conceito de família. Já cumpri minha tarefa de retomar a frase tema e já estou opinando. Diferentes dos tradicionais. Eu acho que aqui eu posso fazer um juízo de valor bem evidente. Então, por exemplo, infelizmente, aí vou ser bem ácida, vou atacar, tá? Os deputados, e isso também dialoga com a coletânea, que o redigiram, estou aqui pensando na palavra ideal, levantam a bandeira, alguém está me chamando? Não. A Vitória está perguntando se a palavra discrimina não poderia ser interpretada como descreve. Não, porque a coletânea deixa muito claro para a gente a questão da discriminação, principalmente no texto 1 e no último texto, que é a tirinha da Laerte, que tem homens engravatados de terno puxando as pessoas para a forma de família ideal, família margarina, homem e mulher, 2 crianças, um menino e uma menina.
e o texto da ONU, no final, falando que o Brasil está correndo riscos aí de retirar direitos, de ferir os direitos humanos das famílias quando faz o Estatuto da Família. Então, esse discriminatório não é no sentido de, eu vou discriminar, isso é uma caneca e isso fica na cozinha. Isso é uma presilha de cabelo, as duas são cor-de-rosa, mas elas são diferentes, essa vai para o banheiro, essa vai para a cozinha. É isso, acho que essa descrição que você está falando. Não é o caso. E o Estatuto, de fato, teve esse tipo de problema. Ok? Espero ter respondido. Obrigada, de nada. Então, redigiram, levantam a bandeira da proteção, né? Então, protegeria os interesses. Eu não quero repetir o termo proteção. Levantam a bandeira. Proteção, sinônimo de proteção. Aqui eu vou tentar cuidado. Acho que fica melhor ainda da atenção às famílias. Mas esconde, mas tenta, né? Tenta esconder. E não vou usar o mais, porque eu usei entretanto. Vou usar o enquanto. Tenta fazer prevalecer não o conceito, mas o modelo de família de séculos atrás. E aí eu posso trazer essa parte aqui, ó. Vamos ver como ficou? Em 2016, a Câmara dos Deputados propôs um Estatuto da Família, que protegeria os interesses das famílias brasileiras. Entretanto, ele discrimina arranjos familiares diferentes dos tradicionais. Infelizmente, os deputados que o redigiram levantam a bandeira de atenção às famílias enquanto tentam fazer prevalecer o modelo de família de séculos atrás. Eu estou com tenta, né? Preciso mexer nisso aqui. Ignorar as mudanças dentro da sociedade. Enquanto fazem, né? Posso já. Enquanto fazem prevalecer o modelo de família de séculos atrás, tentando ignorar as mudanças dentro da sociedade. Ó, acho que eu gostei mais assim. E tá vendo que impõe uma visão única é o que está dito agora? Né? Agora eu expliquei o que é visão única. Antes eu estava assim, ó, leitor, entenda aí que existe uma visão única. E o leitor tá assim, mas visão única de quê, cara? Né? É muito amplo, você precisa dar mais noções para ele. E aí eu vou terminar esse trecho e a gente encerra, tá? Porque tá tarde, eu sei que as pessoas estão cansadas. Aí eu vou tentar trazer essa parte. O projeto de lei assegura a importância apenas de arranjos familiares e heteroafetivos. Eu já disse isso quando eu disse que levanta a bandeira da atenção e faz prevalecer o de séculos atrás. O projeto de... Eu podia, se quisesse, tá? Parar aqui e arrancar essa parte daqui, tá? Deixar assim. Porque eu não quero fazer isso, porque quando eu pego a redação de alguém, eu tento aproveitar o máximo que tem ali, né? A não ser que realmente esteja um negócio que, oh meu Deus do céu, aí a gente joga fora. Mas aqui tem coisas úteis para a gente trabalhar aquelas ilustrações, aqueles dados que a gente tinha conversado, para a gente trabalhar uma apresentação, uma contextualização que vai pavimentar bem o terreno para o leitor se sentir confortável nesse texto. Então, aqui, ó, eu posso tirar essa parte. Já que eu falei que ele prefere a de séculos atrás, né, o modelo de família de séculos atrás, e ignora a mudança, eu posso tirar essa parte. Eu vou tirar essa parte aqui e vou tentar deixar essa parte que evidentemente ultrapassada e desatualizada e que não dialoga com as mudanças do século XXI. Então, ó,
O projeto, aí eu não sei se é lei ou não, eu só deixo assim, ó, o projeto. Evidentemente, defende, lembra que eu falei que ele levanta uma bandeira? Defende, então eu já vou voltar para a ideia da discriminação. Projeto evidentemente defende, e eu vou tirar o evidentemente porque tem uma palavra mais legal que isso, textualmente, e aí não é que defende, exclui famílias formadas por casais homoafetivos. Então, ó, eu trouxe uma informação, um dado para a introdução, que vai me ajudar a mostrar por que a minha opinião, né? A minha opinião de que é ultrapassado, desatualizado, que isso não dialoga com o século XXI. O projeto, textualmente, exclui famílias formadas por casais homoafetivos. O que é isso? Né? É uma leitura ultrapassada da sociedade, uma decisão ultrapassada da sociedade. Não sei se eu consigo uma palavra aqui. O projeto textualmente exclui famílias formadas por casais homoafetivos. Vou deixar 3 pontinhos e depois eu volto. Eu não queria só dizer que é ultrapassado. Eu acho pouco isso daqui, dizer que é ultrapassado. E a gente já disse que é ultrapassado quando a gente falou que é de séculos atrás. Então, eu também vou tirar essa parte. E aí, ó, desatualizado também, que é a mesma coisa, né? E aí, talvez a gente ache o caminho, ó. Exclui famílias formadas por casais homoafetivos, o que não dialoga com as mudanças do século XXI. Eu acho que já dá bem certo aqui. Ainda assim, eu acho que dá para ser mais incisivo na opinião. O que não dialoga com as mudanças do século XXI e vulnerabiliza essas pessoas. Retirando-lhes direitos básicos. Por que eu quis ser mais incisiva com a opinião? Porque a minha introdução, eu tenho que dar minha opinião, é um texto dissertativo argumentativo, e quando eu falo que vulnerabiliza essas pessoas retirando direitos básicos, eu estou falando de discriminação de um outro jeito. Então, vê que o tempo todo eu estou escrevendo, eu estou ali procurando uma palavra, eu estou prestando atenção se eu tenho bastante ponto final, então se eu estou dividindo as minhas informações em vários períodos sintáticos, mas eu também estou preocupada, estou mais do que tudo preocupada em responder, em dialogar com a frase tema, apresentando um panorama para o leitor se sentir seguro na leitura e, ao lado disso, entendendo a minha opinião. Né? Então, frase tema está no centro da minha perseguição no texto o tempo todo. Vou ler do começo ao fim para a gente poder repassar as etapas e encerrar. Em 2016, a Câmara dos Deputados propôs um Estatuto da Família que protegeria os interesses das famílias brasileiras. Entretanto, ele discrimina arranjos familiares diferentes dos tradicionais. Uma dica aqui, vocês viram que eu usei o protegeria para dizer o que ele pretendia, né, e o que de fato ele faz. Então, eu poderia fazer assim, ó, que na teoria protegeria os interesses das famílias brasileiras. Entretanto, na prática, ele discrimina arranjos familiares. É basicamente o que o nosso querido candidato fez aqui, ó. A Constituição é assim.
Entretanto, a teoria não se aplica à prática quando frequentes casos de intolerância religiosa mostram indivíduos assim, assim, assim. Então, fica aí uma diquinha que você pode reaproveitar em outros momentos que você quiser falar, olha, estão dizendo uma coisa, mas na prática a teoria é outra. E aí você consegue fazer esse paralelo com mais facilidade. Então, em 2016, a Câmara dos Deputados propôs um estatuto que, na teoria, protegeria os interesses das famílias brasileiras. Entretanto, na prática, ele discrimina, isso mostra mais a opinião também, ele discrimina arranjos familiares diferentes dos tradicionais, ponto final. Infelizmente, os deputados que o redigiram levantam a bandeira da atenção às famílias, enquanto fazem prevalecer o modelo de família de séculos atrás, tentando ignorar as mudanças dentro da sociedade. O projeto, textualmente, exclui famílias formadas por casais homoafetivos, o que não dialoga mudanças. Tem muita mudança dentro da sociedade, mudanças do século XXI. Então, a gente pode parar aqui, ó. O modelo de família de séculos atrás. O projeto textualmente exclui famílias formadas por casais homoafetivos, o que não dialoga com as mudanças, agora sim, do século XXI e vulnerabiliza essas pessoas, retirando-lhes direitos básicos. Coisas importantes aqui. Temos todas as etapas, temos uma retomada da frase tema, temos as opiniões, temos a apresentação e contextualização. E quantas vezes a gente passou pelo parágrafo, né? Eu li esse parágrafo inteiro, depois eu li de novo, daí eu fiz a metade, recortei um pedaço, recortei outro. Eu tenho várias etapas para chegar numa edição ideal. E eu acho sempre muito importante falar sobre isso quando a gente mexe com o texto, e principalmente quando a gente faz o texto assim, ao vivo, porque acho que mostra uma verdade sobre escrever. Que escrever é reescrever, né? Fazer de novo, e quanto mais a gente vai fazendo, a gente vai pegando o jeito, e aí vai falando, vai encurtando as necessidades de reedição, tá? E aí, como vocês podem ver, eu tenho outros paragrafinhos aqui, até aqui, tem mais um paragrafinho, que eu ia mexer, mas já passei meia hora não, a gente demorou um pouquinho para começar, mas uns 20 e poucos minutos da hora que eu falei que eu queria parar, e eu não quero fazer uma live de 2 horas. E eu deixei aqui, nesse mesmo arquivo, uma proposta de redação, tá? Aqui, essa é a frase tema, e aqui nós temos os 3 textos. Eu achei legal esse tema nesse momento, porque a gente tem todo mundo em homeschooling, né? E já tem umas coisas estranhas aparecendo por aí, falando sobre esse trabalho do professor à distância, né? E, evidentemente, isso vai virar tema de redação num futuro próximo. Esse trabalho tanto da criança estudar em casa, ou adolescente estudar em casa, quanto do pai não saber o que faz, e do professor não estar pronto para isso, e os vários Brasis que a gente tem dentro do Brasil, e as pessoas com condição de estudar e as pessoas sem condição de estudar, enfim. Tem muita coisa para ser falada no entorno da educação, a partir do que a gente está vivendo nesse momento. Então, é um tema que eu deixei aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, então, a nossa gravação, para ela não ficar enorme. Vou